Presidente de clube da Série A garante que Goiás tem acordo para contar com o atacante na sequência da temporada. No vídeo de hoje também quero falar sobre o centroavante Renato Kaiser. Será que ele foi procurado pelo Goiás? O jogador que está em uma fase ruim lá no Fortaleza, e também sobre um meio atacante do Atlético Goianiense, que já foi procurado também pela direção alviverde, está de saída do rival e pertence ainda ao Fluminense. Quero trazer os detalhes também a respeito desta negociação. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, discutimos um pouco mais sobre o que rola nos bastidores do Goiás, as contratações, a necessidade de bons reforços para essa janela de transferências. Eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e assinar a GIM TV. Por apenas R$30 mensais você tem acesso a todos os jogos do Goiás nessa Série B do Brasileirão, com excelente qualidade de imagem e também de som ao vivo na tela do seu celular, computador e Smart TV. A GIM TV que te oferece tudo isso por apenas R$30 mensais, sem burocracia, fidelidade ou algo nesse sentido. Para você que mora no exterior também é uma excelente opção. Todas as informações, tá, com a lista de canais, o Premiere, Sport TV, todos os jogos também da Copa América, Eurocopa, é na GIM TV. O link você encontra logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado, e fale que veio aqui pelo YouTube do Goiás News para garantir essa promoção. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um jogador que estava mais distante do Goiás, porém, segundo declarações do presidente do Vitória, o Fábio Mota, garantiu que o Matheus Gonçalves, jogador que hoje tem 29 anos de idade, na temporada pelo Vitória, 21 jogos, 3 gols marcados e uma assistência. O jogador está acertando a sua rescisão contratual de maneira oficial lá no Vitória e está muito próximo também de fechar com o Goiás. Já tem basicamente negociações sacramentadas com o clube alviverde, nas palavras do Fábio Mota. O que a gente tem de informação aqui em Goiás é o seguinte: o Matheus Gonçalves teve sim uma consulta, uma oferta da diretoria alviverde com essa sua saída do Vitória, porém a oferta salarial feita pelo Goiás acabou não agradando os representantes do atleta, e o Goiás ou procuraria outro jogador, como fez, né, acertou, por exemplo, a chegada do Rildo, mas não parou por aí. Não é improvável que o Goiás tenha feito uma outra proposta oficial também. Estas informações confirmadas pelo pessoal do Imprensa Verde. Então, Matheus Gonçalves sim é um nome em pauta nesse momento. Acho que seria sim uma boa contratação, apesar da Série A de apenas 4 jogos, né, e o Vitória estava muito mal. A torcida gosta do Matheus Gonçalves lá em Salvador. No ano passado foram 19 jogos com 4 assistências, e segundo aí o Fábio Mota, tem acerto com o Goiás para essa Série B do Campeonato Brasileiro. O Matheus Gonçalves, que assim, para um padrão de segunda divisão, é um jogador que ajuda, mas eu espero um pouco mais do Goiás. Já falei isso também no vídeo do Rildo, onde o Goiás, né, se você não assistiu, eu vou deixar ele na tela final. O Goiás precisa de pelo menos 2 pontas para chegarem a serem titulares. Aqueles nomes assim de experiência, de qualidade técnica, que chega e fala, pô, esse cara aqui é o dono da posição. Como foi, por exemplo, o Thiago Galhardo, o Marcão, enfim, não precisa ser uma contratação de R$400 mil, mas pelo menos uma eu tenho essa expectativa, tá? Então, se o Goiás fechar na janela de transferências apenas aí com o Rildo e com o Matheus Gonçalves, na minha interpretação, estará devido. São sim jogadores que agregam para uma realidade de segunda divisão. O Matheus também tem essa característica de velocidade, de drible, de fazer o lado esquerdo também na ponta direita. É ambidestro, 1,72 m de altura. Se fosse uma contratação para a Série A, estaria sim para ser titular, enfim, estaria com a corneta ligada, mas para a Série B é um padrão razoável. Mas, como eu falei, o Goiás precisa sim gastar um pouquinho mais nessa posição pelas beiradas. Matheus Gonçalves, que já jogou também a Série B, deixa eu pegar aqui para vocês, foi no ano passado, né, pelo Vitória, 4 assistências em 19 jogos e só, né? Anteriormente aqui no Brasil ele tinha jogado pelo Ceará, foi bem inclusive na Série A de 2019, pelo Sport também em 2018, Cerro Porteño, América Mineiro e futebol mexicano. Pode deixar o seu pitaco também a respeito do Matheus Gonçalves. E lembrando, para você apostar nesse próximo jogo da seleção brasileira, é na Pix Brasil. Lá você ganha R$20 de graça para começar a palpitar. Como, por exemplo, vitória da seleção fora de casa, né, nos Estados Unidos, pagando 1,29 a cada real apostado, um empate a 5,27 e vitória do Paraguai 9,54. As outras partidas também da Copa América, lembrando, esse jogo do Brasil já é na sexta-feira. Vitória da Argentina contra o Peru pagando 1,46. Empate entre Canadá e Chile 3,25. Vitória do Equador contra o México a 2,62. E da Venezuela contra a Jamaica 1,89. Essas e todas as outras odds da Copa América, da Eurocopa, o jogo do Goiás na terça-feira também
contra o América Mineiro. É na Pix Brasil, o link no comentário fixado. Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar sobre um jogador que, na minha opinião, poderia agregar dentro desse elenco do Goiás, que já foi procurado pelo menos 2 vezes nos últimos anos, que é o meio-atacante Danielzinho, ou Daniel Simões. Ele que tem 28 anos de idade, estava no Atlético Goianiense, porém acabou rescindindo o seu contrato após 13 jogos, 1 gol marcado e 2 assistências. O Danielzinho não estava numa fase boa, saiu aí junto com o Jair Ventura, voltou de empréstimo ao Fluminense, onde tem contrato até dezembro, mas nesse momento tem negociações com o futebol dos Emirados Árabes e deve fechar por lá. Ainda não há um concreto, né, uma decisão a respeito desse assunto, por isso eu resolvi colocar ele na nossa lista. Eu confirmei essa informação, inclusive, com o Eduardo Pinheiro em 2022, né, ele me garantiu que o Goiás procurou sim o Danielzinho na Série B de 2021 e também no ano passado, tá? Não foi o Eduardo que me garantiu, mas outras fontes também. No ano passado o Danielzinho foi sim procurado pela direção alviverde, ele que começa o ano ainda no Bahia, mas termina no Fluminense, né? Foram 13 jogos e 1 assistência, antes desse empréstimo ao Atlético Goianiense, que pagou aí R$300 mil para o Fluminense. Uma boa contratação do Atlético, mas não funcionou, né? 1,73 m de altura, ele que é destro, 28 anos de idade, nesse ano também esteve na mira do Vitória, não é um jogador extraordinário, acho que não resolve para uma realidade de Série B, perdão, de Série A, mas na Série B do Campeonato Brasileiro é um cara que pode sim agregar. Pelo Bahia, por exemplo, em 2022, né, quando eles conquistaram acesso, teve o Danielzinho como um bom nome, marcando 5 gols e 7 assistências em 52 jogos, mas na Série A não foi bem, nem pelo Bahia, nem pelo Fluminense, e agora pelo Atlético também deixou a desejar. Ele começa bem no Fluminense, ali em 2019, até que teve uma boa Série A naquele ano, com algumas assistências, mas acho que para a Série B seria sim um bom reforço. Está em reta final de contrato, ficaria de olho também no Danielzinho para os próximos dias, tá bom? E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero responder uma pergunta que vi muitos de vocês me fazendo sobre o Renato Kaiser. E aí, Guilherme? Ele foi procurado pelo Goiás, ele tem proposta, como que tá nessa situação dele lá no Fortaleza também? Olha, o Renato Kaiser tem 28 anos, um contrato no Fortaleza até o final do ano que vem e recebe mais ou menos entre 250 a 300 mil reais mensais. Ele já teve uma sondagem do Goiás, isso já aconteceu, tanto em 2022 quanto também no ano passado, mas só sondagem, tá? Não passou disso, o Goiás não chegou a conversar com seus representantes de maneira mais séria ou oferta, nada disso aconteceu. Então, nesse momento também não há uma procura do Goiás, mas é um nome que, digamos, não surpreenderia estar no radar. Por que que eu digo isso? Existe hoje um interesse em contar com ele do Vitória, do Atlético Goianiense e do Santos. A gente pode descartar os 2 primeiros porque na Série A do Campeonato Brasileiro ele já fez 10 jogos, 1 pelo Criciúma e 9 pelo Fortaleza, então não pode se mudar para outro clube da primeira divisão. Então, se for deixar o Fortaleza, seria ou para o exterior ou para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos também está de olho para contar com o futebol do Renato Kaiser, que conseguiu se recuperar, teve uma grave lesão lá na Coreia do Sul em 2022. No ano passado, no América Mineiro, ele só fez 3 jogos no Brasileirão, e nesse ano foi muito bem pelo Criciúma, ali no comecinho do Campeonato Catarinense, marcou um gol também na Série A, mas no retorno, né, ao Fortaleza, que pediu de volta o atleta, em 11 jogos até aqui, ele não marcou nenhum gol. Então, um jogador de 28 anos está embaixo, a torcida gosta dele, enfim, tem o apoio da diretoria, mas pode sim deixar o Leão na sequência do ano. Pode deixar sua opinião também aqui embaixo nos comentários. Acharia uma excelente contratação para o Goiás. E até já usando aquele mesmo argumento que eu falei em outros vídeos, a possibilidade, por exemplo, do Goiás pensar no longo prazo. Por exemplo, o Renato Kaiser seria um bom jogador para o Goiás também em uma realidade de Série A. Ou até mesmo se não subir para uma Série B eventualmente de 2025. Então, por que não pensar em uma compra de jogadores como o Kaiser, enfim, algumas opções que estão dando sopa no mercado. Jogador que é revelado pelo Vasco, passa aí também no Tupi, no Atlético Goianiense vai muito bem em 2018, em 2020 também, foi negociado com o Atlético Paranaense, por onde passou, somou sim a bons resultados, e agora nesse retorno ao Fortaleza, ainda deixando a desejar. Pode deixar a sua opinião também sobre o Kaiser, não há nada de procura até o momento, tá? Mas é um nome que com toda certeza agrada a torcida do Goiás e que seria uma grande contratação, pensando até mesmo no longo prazo, né? Pode deixar a sua opinião, enfim, como que você vislumbra esse mercado para o Goiás. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e os 2 links da AGINTV e da Pix Brasil no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos.
Valeu, galera!